Então é o seguinte, vamos começar com os exercícios de movimento circular, que é o que nós iríamos fazer na sexta-feira. Vamos começar com este exercício aqui, tá? Se eu não me engano, esse é que eu pedi para vocês fazerem. Quero para vocês tentarem fazer. Então, não sei se vocês realmente tentaram, mas vamos lá. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme. No tempo igual a zero, encontra-se na posição angular θ igual a π sobre 4. Então, se ali é o tempo igual a zero, eu sei que esse aqui é o ângulo inicial, é o θ0. π sobre 4 radianos. Oh, meu Deus, tá difícil, eu rodei aqui, hein? Pronto. Sabendo que a sua velocidade angular é de π radianos por segundo. Deixa eu só minimizar o negócio que tá aqui no computador, peraí. A função horária desse movimento circular uniforme. Então, jovem, eu não sei que página que é esse daqui. Eu não sei nem qual apostila que é. A minha marcação eu perdi, tá? Assim que eu descobrir, copiem a resolução, porque esse exercício eu pedi para vocês fazerem. Não sei se vocês tentaram. Os outros vocês não fizeram. Aí depois vocês só passam para a apostila, porque não vai caber na apostila mesmo, tá? Então, apagou minha coisa aqui. Aí, ó. Obrigado, jovem. Apostila 6, página 165. Aí é bonito, hein? Salvou meu dia aqui. Então, apostila 6, página 165. Aí sim, hein? Tá pequeno, jovem? Vou aumentar aqui o... Você tava no celular? Apesar que não tem muito o que comentar aqui não, viu? Opa. Pi, eu vou fazer maior a continha aqui do lado, tá? Então vamos lá, na alternativa A. A função horária. Quando ele quer a função horária, ele quer que a gente monte o quê? Θ, é igual a θ0 mais ômega-t. Quando ele pedir a função horária, você só vai substituir o θ0 e o ômega. Por quê? Porque são os termos constantes. Então, vai ficar assim. Θ é igual. θ0, π sobre 4, mais a velocidade angular. Ô Gustavo, o que tá ruim para você é o enunciado ou o que eu tô escrevendo? Me fala aí, fazendo favor. Porque dependendo, se for o que eu tô escrevendo, eu consigo aumentar. O enunciado para mim é uma imagem, eu não consigo aumentar mais aqui não. Se aumentar vai borrar, não vai adiantar nada. O ômega vale π vezes t. Então essa aqui é a alternativa A. É só montar a equação, mais nada. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse azulzinho da esquerda. Vou aumentar aqui então, pera aí. Tá, deixa eu aumentar aqui. Então, o θ0 é π sobre 4 radianos por segundo. E o ômega é π... Opa, aqui em cima é só radianos, tá? E aqui é radianos por segundo. Tá? Vê se dá uma melhorada aí na parte azul. O enunciado eu não consigo aumentar muito, tá? Mas a parte que eu escrevo eu vou fazer o máximo que eu conseguir aqui pra deixar... Se eu colocar muito grande, aí complica, porque se colocar muito grande tem que ficar apagando as telas, aí acaba te atrapalhando do mesmo jeito. Tá bom? Mas vê se me deu uma melhorada, me avisa. Bom, alternativa B. A posição angular no tempo igual a 10. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a equação aqui de cima e colocar o tempo igual a 10 segundos. Então, θ é igual a π sobre 4 mais π vezes 10. Quando você vai resolver isso aqui, tem uma fração. Então eu tenho que sumir com esse 4 da fração aqui dividindo. Eu vou fazer como? Eu vou multiplicar a parte de cima da fração por 4 e a parte de baixo também. Mentira. Eu vou multiplicar o outro lado aqui por 4, tá? Porque aqui tem um escondido, aqui embaixo. Né? Quando não tem termo nenhum é porque tem um 1. E aí eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Vai ficar assim, ó. Vou puxar para o canto aqui. Θ é igual π sobre 4. Eu multipliquei essa fração aqui do lado direito por 4 em cima e por 4 embaixo.
ficou 40π dividido por 4. Então, θ é igual 40π mais π, 41π dividido por 4. Aqui não vai dar para simplificar, tá? Porque 41 não vai dar para dividir por 4 exato, então chegamos na resposta. Esse aqui é um ângulo, então é em radiandos. Tá dando umas travadinhas aí, mas tá travando aqui também, tá? Não é só no computador de vocês, não. Aí. Então nós chegamos na resposta. O que vocês têm que tomar cuidado é não sair somando os dois πs aqui, ó. Nessa parte aqui, não somar esses πs. Porque aqui você tem um mais, você tem que fazer primeiro a fraçãozinha do lado aqui, para depois trabalhar com a soma das frações, tá? Cuidado com fração. Apesar que eu acho que esse aqui é o último exercício que tem fração nessa parte do conteúdo, tá bom? Posso passar ou vocês querem um tempinho para copiar? É 41π, isso. É que minha caneta tá falhando hoje, eu não sei o que está acontecendo, não é a primeira vez aí, ó. Ela tá louca. Deixa eu aumentar, melhorar aqui esse 41π. 41π. Acho que assim fica mais fácil ver que é π, né? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício. Se precisar depois eu volto lá. Esse aqui eu já acho que ou é na próxima unidade, no próximo capítulo, ou é na próxima apostila. Tá? Porque eu lembro que eu tinha uma divisão. Eu acho que isso aqui é na próxima apostila ou na próxima unidade, tá, gente? Aconteceu aí nesse bololô todo de eu perder qual página que era. E se eu for abrir aqui para descobrir que página que é, acabou a aula. A frequência da roda de uma locomotiva, então a frequência desta roda é de 120 RPM. Ô jovem, eu já volto lá, tá? Deixa eu fazer isso aqui que aí eu volto para você copiar. Pode ser? Para um ponto situado a 60 centímetros do eixo de rotação. Então eu tenho um raio, que eu vou analisar, de 60 centímetros. O que está acontecendo? Eu tenho uma roda aqui, deixa eu fazer uma rodinha. Temos uma roda. Essa roda está girando com uma frequência de 120 Hz. E eu tenho um ponto aqui a 60 centímetros. Tá? Eu não sei se é o tamanho total da roda. Eu não sei, não fala se a roda tem esse raio. Eu sei que o raio que eu vou analisar do movimento é de 60 centímetros. Aí ele fala assim, a velocidade angular, ômega, na alternativa A, ele quer o ômega. E na alternativa B, ele quer a velocidade escalar, ele quer o V. Deixa eu ver se cortou aqui. Quase cortou o símbolo do colégio. Bom, coisas que eu vou arrumar aqui. Eu vou arrumar a frequência que ela está em RPM. Eu preciso transformar em Hertz. Então eu vou dividir por 60. Quando eu divido por 60, eu descubro que são 2 Hz de frequência. Então, 120 vezes por minuto, 2 vezes por segundo. E vou transformar o raio em metros. Vou dividir por 100. E eu tenho raio em metros. Tá? Tudo no sistema internacional de medidas. Vamos para as alternativas. Para calcular a velocidade angular, 2πf. Tá? 2π, que é uma volta completa em ângulo, né? 2π radiando, e a frequência que eu já tenho ali. Então a velocidade angular é 2π. Deixa eu fazer um pizinho mais bonitinho aqui. Vezes a frequência que é 2. Então a velocidade angular é 4π radiandos por segundo. Então a alternativa A já está calculada. Professor, mas é só isso? Sim, jovem, é só isso. Isso aqui a gente fez bastante exercícios, tá? Lembrando vocês que esse conteúdo de frequência, velocidade angular e velocidade escalar, que não é o θ zero lá, a gente fez antes das nossas férias ali de meio de ano, do recesso meio do ano, e a gente está retomando.
tá bom? Então, professor, eu tô com muita dúvida nesse exercício específico. Dá uma olhada lá na playlist que eu deixei para vocês, ou lá no nosso Classroom, que eu tenho que atualizar os vídeos, tem que subir tudo certinho. Eu vou ajeitar tudo hoje. E dá uma olhada, procura lá movimento circular uniforme lá atrás, ou a revisão que eu dei para vocês há umas 2 semanas atrás. Jovem, a página, eu sei que chegou agora aí que estava com problema na internet. A página nós estamos com um problema. Eu perdi a marcação da página, tá? Então, quando eu descobrir a página, eu aviso você. Vamos lá para a alternativa B. Oh, meu Deus. Hoje eu tô com um probleminha aqui, hein? Ele quer velocidade. Só que velocidade é ômega R. Professor, eu já resolvi todos os exercícios da apostila. E quando eu resolvi todos os exercícios da apostila, eu estava usando essa equação aqui, ó. Que você vai fazer de laranjado. Eu usei essa equação aqui, ó. Velocidade é igual a 2πrf. Pode ser também. Mas por que eu vou usar verde? Porque eu já tenho as informações, né? O ômega é 4π, que eu calculei na alternativa A, e o raio é 0,6. 4 vezes 0,6 dá 2,4π metros por segundo. Professor, eu preciso transformar o π? Não, jovem, não precisa. Quando você vai descobrir que tem que transformar o π em alguma coisa? Se for uma questão aberta. Porque vai estar escrito assim, considere π igual a 3, por exemplo. Se ele não falar nada, você não transforma. Olha lá, jovem. A jovem tá on fire ali com as páginas. É a página 167. Salvando a nossa pele aqui. Obrigado, hein? 167. Tomar aquele café gelado, delícia. Tá bom? Então está calculado. Vou deixar aqui uns 30 segundinhos para vocês copiarem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Eu vou pro outro exercício pro próximo. Aí, ô, jovem, você tem que pedir para eu voltar no... Peraí, não entendi, jovem. Professor, A, B é o que pi? É 2,4. Acho que eu entendi a tua pergunta. 2,4. É isso aqui que você perguntou? Que número que está na frente do pi? É isso? É 2... Oh, meu Deus. 2,4. Tá? Jovem, você tem que pedir para copiar o anterior. Não esqueci já quem que foi. Quando estiver no finalzinho da aula, naquela troca, eu volto lá. Tá? Eu dou um tempinho antes ali, uns 2 minutos antes de acabar a aula, eu já volto lá. Porque aí eu vou na sequência. Tá bom? Vou para o próximo? Mais 10 segundinhos, hein? Para o próximo exercício. Próximo, 14. Esse aqui deve ser na mesma unidade, se não é na mesma página, é na próxima. Um disco de 10 centímetros de raio. Então vamos anotar essa informação. 10 centímetros de raio. Já vou dar aquela transformada em metros, né? 0,1 metros. Gira com frequência de 6 RPS. Professor, o que é RPS? Rotações por segundo. Isso aqui é a mesma coisa que Hertz. 6 RPS. Tá? Está num ponto... Esse aqui é um... Tá certo. Um ponto A distante 2 centímetros do eixo de rotação. Enquanto B é um ponto periférico. Então vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui o nosso disco. Deixa eu desenhar o nosso disco. Porque ele passou na ordem aqui meio confusa. Temos o disco, tá? Temos um ponto B que é periférico. O ponto B está aqui, ó, na extremidade do disco. Então essas informações que eu descobri aqui são sobre o ponto B. São sobre o ponto que está na extremidade, que está no raio do disco. Um outro ponto A está em um outro ponto aqui, 2 centímetros. Então as informações do ponto A são que o raio do A é de 2 centímetros, que é igual a 0,02 metros, divide por 100. Tá? E ele quer saber a razão entre os módulos das velocidades lineares. Bom, o que acontece? A informação da frequência vale para os dois. Tá? Tanto para o A quanto para o B. Por quê? Porque quando o B dá uma volta, o A dá uma volta também. Eles estão presos no mesmo disco. Então a frequência de B
é igual à frequência de A. Tá? Ele quer saber sobre as velocidades lineares. Eu tenho aqui, então, que quando um dá uma volta, o outro dá uma volta. Ou seja, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Tá bom? Os ômegas são iguais. Só que eu sei que velocidade é ômega-r. Ou que ômega é V sobre o raio. Então, substituindo essa equação aqui, eu descubro que a velocidade de A sobre o raio do ponto A é igual à velocidade de B sobre o raio do ponto B. Vou dar uma puxadinha para o lado aqui. A velocidade do ponto A eu não tenho. Vou passar a velocidade do ponto B dividindo. Porque é isso que ele quer no enunciado. Ó. Ele quer a razão das velocidades. Vou passar o RA lá para cima. Vai ficar RA sobre RB. Quanto que vale o raio no ponto A? 0,02. Dividido pelo raio no ponto B. O raio no ponto B é 0,1. Então, se eu fizer essa divisão, eu descubro que a velocidade do ponto A sobre a velocidade do ponto B, aqui vai dar 0,2. Se dividir 0,02 por 0,1, dá 0,2, que é a alternativa E de elefante. Beleza? É o mesmo sistema se fosse por eixo. Se fossem duas polias associadas por eixo, tá? A velocidade angular é a mesma. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Tá bom? Um minutinho aí para vocês copiarem e eu vou para o próximo exercício. A alternativa foi a alternativa E, 0,2. Tá? Próximo exercício. Se uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1 metro, vamos anotar, o raio é 1 metro, realizando 2 voltas a cada 8 segundos. Então, olha lá. Qual que é o tempo de uma volta? Me digam. Se são 2 voltas a cada 8 segundos. Qual que é o tempo de uma volta? Isso aí é fácil, hein? Isso aí dá pra fazer de cabeça, não precisa nem fazer conta. Porque o tempo de uma volta é um período. Qual que é o tempo de uma volta? Vamos lá, jovens. 2 voltas a cada 8 segundos. O tempo de uma volta é... E aí? Qual que é o tempo de uma volta? Duas voltas são em 8 segundos. Qual que é o tempo de uma volta? Então, 4 segundos, exatamente. É o período, é o tempo de uma volta. Ele quer saber a aceleração centrípeta. Olha só, jovem. Aí você fala, professor, aceleração centrípeta. É, jovem. Então, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir aqui, para calcular a aceleração centrípeta, é V quadrado sobre R. O raio eu já tenho. Falta achar a velocidade. Então, vamos achar a velocidade primeiro. 2πr, ficou aqui, dividido pelo período. Ah, professor, eu quero usar a equação da frequência. Beleza, transforma período em frequência e usa, mas eu vou usar aqui direto. A velocidade é 2π, o raio vale 1,
e o período vale 4. Tá? 2 dividido por 4 é meio. Meio π. Metro por segundo. Tá? Metros por segundo, né? Vou colocar aqui, então, esse valor da aceleração, da velocidade, desculpa, no lugar aqui desta velocidade. 0,5 π, tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio, que é 1. Bom, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Π ao quadrado é π ao quadrado. Olha aqui, olha as alternativas. Está vendo que nenhuma das alternativas tem o π? O π não está na alternativa. E ele fala que ele quer a resposta aproximada. E aí o que ele fez? Ele passou o valor de π para a gente. Ele falou que π quadrado vale 10. Então, este valorzinho aqui vale 10. Olha que exercício bonzinho. Tá? Então, a aceleração centrípeta é 0,25 vezes 10. A aceleração centrípeta é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aqui nós temos, maravilhosamente, nossa resposta, que é a alternativa D, de dado. Tá bom? Então, assim, nesse caso eu falei no exercício anterior que ele passa o valor de π, né? Aqui ele passou já π quadrado porque a resposta era π quadrado. Se ele não tivesse falado o valor de π, e como não tem π na resposta, o que você ia fazer? Você ia colocar ali, no lugar de π 3, por exemplo, ia fazer 3 ao quadrado, que dá 9. 9 vezes 0,25 vai dar 2,25, que aí o mais próximo seria 2,5, tá? Então, nesse caso, ele já foi bonzinho, falou o valor de π quadrado, mas se ele não tivesse falado, você podia aproximar o π para 3 e olhar nas alternativas qual resposta que seria correta. Beleza? Então, ó, na nossa primeira aula era isso. Quando voltar agora, a gente vai voltar com conteúdo novo. Aí eu já sei qual que é a apostila, tá tudo certo. 5 minutinhos aí pra troca, pra vocês tomarem uma aguinha, fazer um xixi. Se tiverem alguma dúvida, jovens, este é o momento. Tá? Se vocês não tiverem dúvida, de boa. Daqui a pouco nos vemos e eu vou voltar lá no exercício que vocês pediram para deixar a resolução aqui, tá bom?